Boa noite a todos, que a paz do amado Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações. Hoje, 25 de julho de 2026, temos a satisfação de estarmos reunidos para algumas reflexões em nome de Jesus. Lúcio Toledo, boa noite, meu amigo. A satisfação é grande. Essas lives é através do CEFAAC, Centro Espírita Francisco de Assis, Amor e Caridade. E hoje nós estamos na 12ª lição, texto do Divaldo, né? Psicografia dele, e a Joana de Ângeles que passou para ele, e nós estamos fazendo uma reflexão dessas lições que muito nos ajuda no nosso dia a dia, nessa nossa reencarnação. Para mim, como eu sempre falo, é motivo de muita orgulho e satisfação da gente reunir nesse sábado para alertar de alguns tópicos que Joana de Ângeles, que ela nos passa e ajuda a gente, quando passar por alguma situação, a gente já está preparado e tomar a melhor decisão. Então, sempre que eu faço um apanhadinho antes da gente entrar propriamente no texto, né? Então, o título é Lavoura Mediúnica. E esse texto aborda a mediunidade como um campo de cultivo moral, destacando a necessidade de vigilância íntima, a mentalidade, a neutralidade da faculdade psíquica e a importância da sintonia com o bem. É isso que vai mostrar quem está conosco, nos assessorando, porque os espíritos desencarnados estão sempre conosco. Então, a gente tendo uma sintonia no bem, essa companhia é benéfica. Agora, quando a gente pensa no mal, no prejudicar, aí a falange que nos assessora não é a que a gente gostaria. Não tem um ditado popular que diz: diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Então, por isso que Jesus sempre nos alertou: orai e vigiai, focando sempre o bem, a caridade, o amor, que com certeza quem estará ao nosso derredor nos associando são espíritos iluminados, e com isso as intuições que teremos serão satisfatórias. O solo da mente e a lavoura, o terreno mental. O médium é comparado a um agricultor cujo o campo interior precisa ser limpo de ervas daninhas. E quem são, Sônia Buena, querida amiga? Boa noite. E quem são as ervas daninhas nossas? São os nossos vícios,
e paixões inferiores, que é a hora que a gente cai a vibração e a companhia não são as mais desejadas. Então, os vícios e paixões para não atrair influências infelizes. Não queremos influências infelizes, então devemos vigiar e não ter vícios e paixões inferiores, que isso, a nossa vibração cai e atrai espíritos infelizes. Neutralidade da faculdade. A mediunidade em si é um instrumento neutro. A qualidade do trabalho depende exclusivamente da elevação moral e da intenção de quem a utiliza. Então a gente precisa estar sempre antenados para que estejamos conectados com a espiritualidade maior, orando e vigiando, e fazendo o bem e não olhando a quem? A caridade, que é isso que nos ilumina e nos protege. A sintonia e a vigilância. Atração espiritual. Atrairmos espíritos que vibram na mesma faixa dos nossos pensamentos diários, validando a necessidade de manter uma conduta reta e pacífica. Responsabilidade do medianeiro. O exercício mediúnico exige estudo, reforma íntima e desinteresse pessoal. Jesus disse: tudo que nos foi dado de graça nós temos que dar. Por isso que médiuns que começam a se destacar em cura ou em receber agora espírito de luz e começa a cobrar, ele perde esse dom ou ele é intuído por espíritos zombadores e usa ele para fazer coisa que não deve. Transformando a faculdade mediúnica em bênção de auxílio ao próximo e a si mesmo. É desinteressadamente que o médium tem que fazer essa faculdade, pensando sempre no auxílio ao outro, porque na verdade ele não faz nada, ele é só instrumento da espiritualidade maior para exercer essa transição de espiritualidade para materialidade. E precisa ter muito cuidado, por caso que nos foi alertado, dessa erva daninhas, esses vícios, essas paixões, porque as pessoas começam a levantar muita bola dos médiuns e às vezes eles se perdem. Exemplo disso é o João de Deus da cidade de Abadiânia. Um trabalho bonito de cura que ele fazia e deixou-se envolver pela espiritualidade inferior, cobrando e fazendo tudo que não devia e acabou tendo esse final que para a espiritualidade
é muito triste, porque a pessoa não cumpriu com aquele planejamento espiritual que ele tinha se comprometido a fazê-lo quando aqui encarnado no nosso planeta Terra. Então isso a gente precisa ter muito cuidado e zelo na nossa trajetória, porque a espiritualidade inferior arma bastante engodos para nos atrair e acabar caindo, porque ele não gosta que a gente faça o bem, que a gente ajude ao próximo sem interesse, fazendo o bem pelo bem. E é isso que nós temos que fazer para o nosso crescimento e amadurecimento espiritual e moral. Beleza? Então vamos propriamente para o nosso texto de hoje, 12º. Ó, que beleza! Uma dúzia de textos já lidos na nossa trajetória aqui. E essa lavoura mediúnica é um texto de bastante reflexão, onde Joana nos ajuda muito no caminho a seguir hoje, reencarnado que estamos. Todos nós somos médiuns, uns com apenas intuitivos e outros ostensivos, que são os médiuns que recebem espíritos, né? Ou falando, ou escrevendo. Tem várias maneiras. Tudo isso está detalhadamente descrito por Allan Kardec no Livro dos Médiuns, que foi lançado em 1861. O Livro dos Espíritos foi lançado em 18 de abril de 1857. E aí, em 61, ele lançou o Livro dos Médiuns. Em 65, o Evangelho segundo o Espiritismo. Depois, o Céu e o Inferno. E, por último, a Gênese. Então, se todos nós somos médiuns intuitivos, e na questão 459 do Livro dos Espíritos pergunta, Kardec pergunta aos espíritos superiores: os espíritos interferem na nossa vida? Muito mais que imagineis. Aí você fala: Douglas, então quer dizer que não adianta nada porque são eles que interferem? Interfere se nós deixarmos. Porque todo pensamento intuitivo, o primeiro é nosso, depois são dos espíritos. Por isso que precisamos orar e vigiar as nossas ações, os nossos atos, os nossos pensamentos, para estarmos rodeados de bons espíritos, nos intuindo e nos ajudando a tomar as melhores decisões na nossa vida. Agora, se fazemos o que não devemos, pensamos em coisas erradas, quem que vai estar ao nosso derredor? Espírito de luz ou espíritos inferiores, zombeteiros, que se divertem com os nossos erros?
Então, é isso que nós precisamos estar sempre orando e vigiando para que tenhamos a companhia de bons espíritos. Devestida da indumentária do sobrenatural e desvinculada de qualquer tipo de superstição ou magia, a mediunidade, à luz do Espiritismo, é dádiva de Deus para melhor compreensão da imortalidade da alma e da justiça divina. Olha que bonito. Porque Leon Denis aí falava, você não acredita em reencarnação? Não, eu não acredito. Não é porque você não acredita que não existe. E para ser otimista, eu estou com 68 anos de idade nessa minha reencarnação. Para ser otimista, mais 20, bem otimista, né? 88, querendo ou não querendo, acreditando ou não acreditando em reencarnação, nós vamos deparar com ela. Porque a hora que nós deixamos esse corpo físico, nós vamos para a erraticidade e vamos prestar as nossas contas. Já falei. Fazemos um planejamento e quando chegamos aqui, às vezes a gente esquece do compromisso que temos para a espiritualidade. E depois que a gente desencarnar, nós vamos ter que prestar conta, queiramos ou não. Então, pensemos bem no tipo de semente que nós estamos lançando, porque a semente você escolhe. Agora a colheita é obrigatória. E a hora que a gente está colhendo, se não é do jeito que a gente gostaria, a gente quer virar coitadinho, quer tirar a responsabilidade da gente. E não devemos. Temos que ter fé e coragem e encararmos, porque é assim que a gente vai vencendo as vicissitudes da vida, né? Isto porque através da comunicação dos espíritos é elaborada uma cuidadosa documentação clara e insofismável, ao mesmo tempo demonstrativa da sobrevivência à morte. O Espiritismo, ele acabou com a morte, porque você não morre, você muda de plano apenas e vai reencontrar os entes queridos, se estiver na mesma faixa vibratória. Olha que beleza! Por isso que quando a pessoa está meio no fim da vida, acamado, a mulher às vezes, né, fala, olha, o que o fulano está fazendo aqui, o marido? O que a minha mãe está fazendo aí? É que o pessoal está ali, ó, preparando para levar ela para o plano espiritual. E isso é comum, todo mundo já deve ter escutado a pessoa falar. Aí a pessoa fala, ela está variando, que ela está no fim da vida. Está variando, não. É que eles vieram para buscá-la mesmo. Então, isso porque através da comunicação dos espíritos é elaborada uma cuidadosa documentação clara e insofismável, ao mesmo tempo
demonstrativo da sobrevivência à morte, bem como do que acontece após o despertar, né? Quando nós despertamos pro lado de lá, não adianta vir conversar com os lados de cá, que eles estão em outras, eles estão na materialidade, você estará na espiritualidade. E às vezes você conversa, a pessoa não responde, mas ele não está, se não é um médium vidente, ele não te vê. Então, a sintonia não acontece. Quando falava que era meu amigo, agora nem dá bola para mim. Então, se acontecer isso com você, dá um start, fala, será que eu parti? Tenta beliscar, ver se dói, porque às vezes não dói. E aí é um bom indício que você está na pátria espiritual. O que acontece após o despertar, quando transpostas as águas do rio Estige, da mitologia grega, em demanda do país das almas. Esse rio Estige da mitologia grega, ele falava na fronteira entre a terra dos vivos e o reino dos mortos. Então, não existe esse rio Estige. Era da mitologia, que era o limite entre a fronteira dos vivos e dos mortos. Cada qual volve à realidade conforme a existência que se permitiu. Que se permitiu como? A cada um segundo as suas obras. Lei de ação e reação. O que ele fez, ele vai colher. Conduzindo os mesmos caracteres que lhe eram peculiares e vitalizou mediante o pensamento, as palavras e a conduta. No fritar dos ovos, no grande peneirada, o que fica é isso aí, ó. As nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas condutas, as nossas ações. Ficam tudo retido no nosso perispírito, que o perispírito é um tipo de um pendrive que está desde o nosso início como espírito até nos dias de hoje. Tudo que nós fizemos de bom e de mal está ali guardado. Sofrimento, remorso, ansiedade, alegria, esperanças e paz ressumam do inconsciente daquele que se libertou do corpo, passando a direcionar-lhe os passos da situação em que ora se encontra. E ele se encontra no que ele fez de bom e de ruim, a cada um segundo as suas obras. Nenhum milagre transformador é lhe proporcionado. Por quê? Deus é infinitamente bom e justo. Então, a cada um segundo as suas obras. Não tem, Deus não interfere. Somos nós fazedores do nosso dia a dia. Assim como contribuição alguma procedente da terra poderá modificar-lhe a realidade defrontada. Então, Deus não interfere, Deus é infinitamente bom, mas Ele é justo. Você fez o mal, você vai ter que reparar aquele mal.
ceitil por ceitil. O que você fez de bom, vem a teu favor, minimizando os seus equívocos de reencarnações passadas. Naturalmente, os pensamentos de mágoa ou de gratidão, de esforços ou de carinho, de ódio ou de ternura, que lhes são dirigidos do mundo físico, chegam-lhe, contribuindo para maior claridade e compreensão do que se passa. A colheita, porém, é pessoal e intransferível, como resultado da sementeira realizada, que agora enfloresce e fluidifica, cada um segundo as suas obras. Todos temos um potencial, nascemos com a centelha divina e um potencial muito grande no bem. Aí pelos nossas ações, nossos equívocos, nossos erros e acertos, nós vamos fazendo a nossa trajetória, né? Mas nós que somos donos do nosso caminhar. Por isso que não adianta quando a pessoa vai na igreja, ou vai no centro, ou vai no culto evangélico, fala, reza para mim lá. Ele reza, ajuda. André Luiz fala que Jesus ilumina o nosso caminhar, mas quem tem que percorrê-lo somos nós. O julgamento final tem lugar na consciência, que reflete o pensamento divino, estabelecendo os legítimos resultados da viagem corporal, tanto quanto demonstrando a necessidade de prosseguir-se, conseguindo vitórias sobre as más inclinações. É isso que nós temos que lutar. É isso que Joana fala, de retirarmos as ervas daninhas do nosso trajeto, que são nossos vícios, nossas paixões infelizes. Ou conseguindo vitória sobre as más inclinações, ou voltando à terra a fim de reparar os erros em que incidiu. Lei de ação e reação. O que fazemos de bom vem como bônus a nosso favor. O que tivermos de equívocos, teremos que retornar para resolver essas pendências. Por isso que Deus é infinitamente bom e justo. E por isso que precisa ter várias vidas. Porque se tivesse numa só, isso não seria verdadeiro. Porque o nenezinho nasce com cirrose hepática, às vezes com meses de vida. Se Deus é infinitamente bom e justo, como o porquê dele? Só que se em outras vidas ele usou mal o livre-arbítrio e exagerou na bebida, ele pode, no seu perispírito, estar marcado por isso. E ele pode vir como reparação desse erro cometido no passado. Sem a mediunidade, que é recurso inerente ao ser humano, em todas as épocas da mediunidade, em
todas as épocas da humanidade, não se teria como saber com exatidão o que acontece ao espírito após a desencarnação, permanecendo a incógnita a respeito da vida futura e do destino dos seres. A imaginação se encarregaria de enriquecer o mundo espiritual com lendas e fantasias, conforme sucedeu no passado e ainda permanece em alguns bolsões religiosos que teimam em manter-se distante da realidade. Não adianta a gente não querer essa realidade. Moisés foi um grande médium que subiu no Monte Sinai e recebeu os 10 mandamentos. Um grande médium, por sinal. Deixou o povo lá, falou, aguarda aí, fique tranquilo, que eu já retornarei com as leis. O que aconteceu quando ele retornou? Fizeram um bezerro de ouro, que eles adoravam o bezerro, e bebida, orgia, sexualidade. Tudo que fizermos de bom e de equívoco, teremos que prestar conta. Por ir, primeiro refletir, para depois agir. Porque a conta chega um dia. E quando ela chega, nós não gostamos. Nos mais variados fatos do pensamento histórico, a comunicação com os espíritos sempre se fez com frequência e naturalidade, assinalando as diferentes épocas com valiosas informações que passaram à posterioridade. Sócrates também foi um grande médium, que ele falava, conheça a ti mesmo, porque você não se conhece, você não sabe o que você pode fazer, E para a época, a mocidade estava bem indo nesses pensamentos socráticos. Que fizeram com ele? Tomar cicuta, que era um veneno, porque ele estava influenciando mal o pessoal mais jovem. Quer dizer, a verdade não podia ser dita, a pessoa era morta. Então, e ele, como sabia que o espírito não morria, pode morrer, que não é matando o meu corpo que vocês estão me destruindo, eu continuarei aí. O Espiritismo ofereceu à mediunidade o caráter moral que faltava, já que a faculdade em si mesmo é destituída de valor ético, permanecendo este ao indivíduo que a exerce, através de cuja conduta sincroniza com espíritos que lhe correspondem à faixa vibratória. Se a pessoa é médium, cobra, tem uma vida que moralmente não é ética, que espírito esse médium recebe? E as pessoas acreditam e pagam. Se você for pagar, já fique esperto, porque médium de espíritos superiores não falam muito o nome do espírito que ele recebe e não põe nome de autoridades. Divaldo, para começar a
receber as obras de Joana de Ângeles que nós estamos conversando, 30 anos. Ela falava de um espírito amigo, mas não dava nome, justamente porque você tem que observar o teor do texto que o espírito está mandando, porque espírito de luz, leituras edificantes, pensamentos edificantes e livros edificantes. A lavoura mediúnica é a oportunidade feliz de semear esperança, de equacionar os grandes problemas que dizem respeito à vida em suas variadas expressões. Então, o teor do texto que esses espíritos mandam é que você tem que, pelo crivo da razão, falar, é espírito iluminado, vale a pena seguir. Se joga em intriga, coisas mundanas, negativas, espírito de luz não se presta a esse tipo de ações, não. Mediante o intercâmbio espiritual, descerram-se os painéis da imortalidade, demonstrando que os seres humanos sempre se encontraram em contato com os desencarnados, sendo estes que, de alguma forma, comandam aqueles, em razão dos princípios de afinidade que regem o universo. Sintonia. Então foi o que eu comentei com vocês da questão 459 do Livro dos Espíritos. Os espíritos interferem na nossa vida muito mais do que pensamos, mas por isso a gente estar sempre pensamentos positivos, leituras edificantes, ações edificantes, que estaremos na companhia de amigos, espíritos de luz que muito nos auxiliarão em nossas decisões. Agora, se formos para o outro campo, estaremos acompanhado desses espíritos infelizes que ficarão felizes com o nosso recaída. E aí não podemos reclamar, porque somos nós que pensamos, nós que vibramos, e disso aí vem a reação. Mesmo inconscientemente, os encarnados estão em contato com os desencarnados, experimentando-lhes a influência benfazeja, boa ou perturbadora. Depende dos nossos pensamentos. Por isso que eu estou batendo bem nessa tecla. Nas nossas orações, quando a gente ora e entra em contato com a espiritualidade maior, são esses espíritos de luz que nos rodeiam e que nos ajudam a tomar as melhores decisões. Também a questão 919 do Livro dos Espíritos, que Santo Agostinho nos alerta da importância de fazermos uma retrospectiva do nosso dia. Se equivocamos alguma coisa, temos como no outro dia acertar e pedir para que no nosso sono estejamos em pairais
no bem, na paz e na luz, estudando e trabalhando na caridade. Porque quando dormimos, nosso espírito sai do corpo e vai atuar na espiritualidade. Então, você dorme com raiva pensando mal de alguém, com certeza você vai continuar nessa atuada. E no outro dia você acorda como se tivesse tomado uma surra, porque a noite inteira você fica lutando nessas coisas de viciosas e erradas na vida. Então, temos que ter cuidado nos nossos pensamentos. Ignorada, a mediunidade não deixou de ser objeto de comunicação dos espíritos, que hoje prosseguem realizando-a mais eficazmente graças às luzes que o Espiritismo projetou sobre o ser, a vida e o futuro. Então, no livro dos médiuns, ele explica o tipo de espíritos, porque Kardec era um pedagogo. Então, ele foi fazendo as obras dentro da sequência lógica dos fatos. E com isso ele nos deu essa preciosidade dessa Pentateuco, que são as 5 obras básicas do Espiritismo. Tomás Zapata, boa noite, meu amigo. Então, a gente tem que agradecer muito a Kardec por ele ter feito essa didática no ensino da doutrina, porque isso não aconteceu numa reencarnação, ele foi várias reencarnações, ele fez se preparando até nessa última para ele fazer essas obras da doutrina. O sistema solar sempre foi heliocêntrico, embora Nicolau Copérnico somente o demonstrasse no século XVI, porque achava que a Terra era o centro, né? E os outros giravam em torno. E depois o Copérnico provou que o Sol é o centro e tudo gira em torno dele, né? Embora não soubesse e não acreditasse, e se fosse contra era herege e era punido com a desencarnação, mas essa verdade já existia. Mesma coisa da mediunidade de várias vidas. Existiu, sempre existiu, né? Agora é melhor a gente estudar para a hora que partir, a gente se situar melhor e não sofrer tanto. E por isso que temos que investir bastante nesse caminho do bem, da paz e da luz, que é isso que vai nos ajudar nessa transição, a hora que nós passarmos dessa para a vida melhor, que é a espiritual. O mesmo ocorreu com a mediunidade que foi estudada por Allan Kardec, que a identificou, examinou-a com carinho e lógica, propondo as leis de conduta para o seu bom exercício, a fim de serem evitados os riscos naturais, bem como retirar-lhe o melhor projeto. E aí, em 18 de abril de 1857, ele lança o Livro dos Espíritos, onde ali está concatenado toda a doutrina espírita.
numa sequência lógica, onde com 1.018 perguntas e respostas. Ele fazia as perguntas, vários médiuns ilibados de várias partes do mundo, ele mandava as perguntas e depois as respostas que se repetiam, ele fazia a compilação e ia pondo. No início, na primeira edição do Livro dos Espíritos, era 700 e poucas perguntas e respostas, mas depois de algum tempo ele atualizou para 1.018 perguntas e respostas, que é o Livro dos Espíritos atualmente. E ali está todas as perguntas e respostas de dúvidas que a gente tenha sobre o nosso proceder na nossa vida. Esses resultados são hoje muito proveitosos na área das obsessões e de outras patologias orgânicas ou mentais, bem como dos benefícios que se podem auferir com o seu uso equilibrado no que diz respeito à harmonia pessoal e às seguras informações sobre a imortalidade, a ação de caridade junto aos que sofrem, o concurso cultural às ciências. E o livro Missionário da Luz, que é de André Luiz e psicografia do Chico Xavier, ali, eu não tenho certeza, mas foi 1940 que ele lançou esse livro. Tem coisas sobre a pituitária, que é a glândula onde a mediunidade se concentra a energia, e um grande estudioso dessa área foi o Dr. Nuber Facuri, da Unicamp de Campinas, onde ele fez muitos trabalhos científicos a respeito, e o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, da Unifesp hoje, nos seus trabalhos de orientação de mestrado e doutorado dos seus alunos, ele é um grande estudioso também nessa parte, porque ele seguiu esses estudos do Dr. Nuber Facuri. Então isso é provado cientificamente. Os que não acreditam e falam, não, se não provar cientificamente, eles provam cientificamente da vida após a morte e tudo mais. Então, agora tem gente que eu não acredito porque eu não acredito, então deixa que um dia ele vai acreditar, né? Sendo, portanto, médiuns todas as criaturas em diferentes graus de percepção e desenvolvimento, cabe-lhes o enriquecimento moral e espiritual, a fim de viverem em superior sintonia, fruindo o benefício da inspiração que procede do mundo real. Então, a gente não tem muito a titubear. É seguir nesse caminho do bem, da luz, da caridade, estendendo a mão aos menos favorecidos, porque é dando que se recebe, é perdoando que somos perdoados, e é morrendo que nascemos para a vida eterna. Queiramos ou não queiramos. Dona Valdeirês, minha querida, boa noite.
Então, meus amigos, no exercício consciente da faculdade mediúnica, o indivíduo se torna uma antena dirigida à fonte de informações, podendo contribuir com segurança em favor de si mesmo, do seu próximo e da sociedade. E é isso que temos que ter essa consciência. O autoaprimoramento que desse ministério resulta, torna-o mais feliz e livre das injunções penosas, que são as imposições, as exigências do processo da evolução, pelas possibilidades infinitas de crescimento e do serviço em favor da humanidade. E é para isso que nós estamos aqui, para servir e não para sermos servidos, queridos. Tenham sempre isso em sua cabeça. Francisco de Assis, é dando que se recebe, perdoando que somos perdoados. Sempre reflitam nessa ótica do bem, da paz e da luz. A existência adquire seguro significado psicológico, favorecendo com as riquezas da beleza interior e da paz, que são os resultados inevitáveis da consciência tranquila pelo dever retamente cumprido. É pôr a cabeça no travesseiro e a nossa consciência não nos cutucar com nada. Dever retamente cumprido. Que beleza que é essa Joana de Ângeles, hein? Como ela nos ajuda a seguir cada vez mais nessa direção, né? Puxa vida, viu? Desfilam na história os grandes médiuns da humanidade, assinalados pela sintonia decorrente do comportamento pessoal, a cada um segundo as suas obras. Nabucodonosor, rei da Assíria, perverso e cruel, periodicamente ultrajado por entidades infelizes e inferiores, assumia atitudes primitivas que o faziam comportar-se como um equino, como um animal que se dizia ser. Akenaton, faraó do Egito, inspirado por forças superiores, concebeu no sol a ideia do Deus, que tudo penetra e vitaliza. Ai, que bonito. Júlio César, em visita ao templo de Alexandria, dialogou com Basílides, que se encontrava enfermo a mais de 100 quilômetros de distância. E ele telecomunicou com essa pessoa. Dante Alighieri, em perfeita sintonia com os amigos espirituais, escreveu a Divina Comédia, relatando episódios vigorosos do mundo espiritual, onde esteve em desdobramento parcial. Eurípides Barçanufo
também uma pessoa foi até a casa dele porque o filhinho estava muito doente. Falou, o senhor tem que ir correndo porque ele não vai existir. Eurípides Balsanufo foi em desdobramento, curou o menininho, e o pai naquela agonia, o senhor não vai comigo? Pode ir embora, meu irmão, que a hora que você chegar lá ele estará curado. E foi o que aconteceu. São espíritos superiores, médiuns, que seguiram bem o que foi proposto na espiritualidade. Não desviaram do seu trajeto que eles planejaram no plano espiritual. Então eles cumpriram o seu dever retamente. E é isso que todos nós devemos pôr em prática nessa nossa reencarnação. Para a hora que passarmos dessa vida para outra melhor, estaremos de consciência tranquila e de dever retamente cumprido. A lavoura mediúnica proporcionada pelo Espiritismo é o labor relevante e nobre a que se deve entregar todos aqueles que se identificam com as percepções e inspirações que procedem do mundo espiritual, de forma a aprofundarem informações e retirarem conhecimentos e consolações indispensáveis à felicidade. Então, meus queridos, eu achei esse texto maravilhoso, que sirva de inspiração a todos nós nesse caminho da luz, da paz, da entrega aos menos favorecidos, cumprindo muito bem a nossa parte e a consciência retamente com o dever cumprido. Esse texto, a Joana ditou por Divaldo em Londres, na Inglaterra, no dia 12 de junho de 1997. E a gente só tem que agradecer a ela pelo privilégio que temos de poder refletir sobre ele e mudar e prosseguir, como diz o meu querido amigo Orson Peter Carrara. Então, meus queridos, aguinha para recebermos as energias fortalecedores e curativos dos amigos espirituais. E finalizo, queridos, com o Pai Nosso que o meu pai tanto gostava. Pai nosso, que estais nos céus, na luz dos céus infinitos, Pai de todos os aflitos nesse mundo de escarcéus, santificado seja o seu nome, sublime que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz, de caridade na estrada da redenção. Cumpra-se teu mandamento que não vacila, não erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, amar nossos irmãos que vivem longe de Deus. E perdoa, meu Senhor, os erros tenebrosos de passados escabrosos de iniquidade.
e de dor. Com a proteção de Jesus, faça a nossa alma crescer. Na proteção de Jesus, faça a luz se expandir. Faça o mundo se abrir nos seus braços de amor. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro neste mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a vossa real igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Que assim seja. Amém, 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 Jesus. Beijo no coração de todos. Tenham um excelente final de sábado e um domingo de muita harmonia e paz. E um início de semana com muita alegria, muita luz e muita caridade em vossas ações. Tudo de bom. Até sábado que vem, meus queridos.